boa noite, galera. Vamos embora para mais uma noitezinha. Fala, galera, vamos nessa. Mais uma noite aí de conteúdo. O Fabão na área. O homem tá online roteando. Vamos nessa, deixa eu mandar foguetinho aqui para geral. Fala, meu garoto. Isso aí. Estamos convidando o Isso. pessoal aí. A noite vai ser boa. Paulo. Hoje eu vou ficar compartilhar só a na experiência parte aí, do né, aprendiz Henrique? aqui. Falar das ocorrências, das situações. Desse que é uma das poucas coisas que podem vir a ocorrer, né, nas situações de energia solar fotovoltaica, que são esses componentes aí que vão proteger os nossos equipamentos, né? Arrumei um tripé aqui, mas o bicho é muito alto. Eita, ainda tá Correria aqui, né, aí, gravando uns vídeos encerrando, aqui. hein? Tô no estacionamento da Digital aqui. Isso. Bora, Magalhães. O contador aí. Isso. Tá travando. Fabão, tu tá me ouvindo aí? Que travou você aqui. Galera que tá assistindo aí, tá só o Fábio que travou aí. Conta aí, como é que tá aí? Estão me ouvindo bem? Galera, tem alguém me ouvindo aí? Isso aí, tô de volta. Voltei. Maravilha. Boa noite, queridos. Aí, agora Vamos todo voltou. mundo aí Fabão pegando voltou agora. foguetinho aqui, ó. Chama geral aí que hoje tem muito conteúdo bom aí pra gente. Maravilha, galera chegando aí em peso. Show de bola. Vamos lá. Ei, Fabão, sua internet hoje aí acho que tá Melhorou enguiçada agora, aí, né? viu? É, não, eu fui ver aqui, eu tava no 3G, no 4G. Agora conectou legal no Wi-Fi. Entrou o Carlão aí também, nosso brother. Galera chegando em peso. Beleza. Bora lá, Fabão. Aos dispositivos, né? Vamos direto aí ao Boa noite, ponto então, hoje. queridos. Hoje aí, O essa que noite você de tem pra terça contar aí, pra né? Como nós é que aí? estamos aí, todo mundo aí pegando firme, semana começando com chave de ouro aí. Hoje, dia 15 de agosto, então. Vamos falar aí, a gente trouxe um tema aí pra gente falar com os colegas, pra vocês trazerem as dúvidas aí sobre a questão dos dispositivos de proteção, né? Essa parte aí que são os componentes aí de proteção da parte de alimentação solar e da parte de alimentação da companhia para o inversor, né? A gente tem vários componentes aí que são os dispositivos atuantes quando há algum problema, alguma falha na alimentação, quando vem da concessionária ou quando vem da parte da energia solar, né? Aí a gente tem vários exemplos e formas desses dispositivos, né? Começamos aí pela Streambox, né, Henrique? É um componente ativo ali na parte da proteção da energia de corrente contínua, né? A parte de energia solar, né? Então, ali quando a gente tem essa situação do inversor central, principalmente, né? Nós temos ali a necessidade de, caso o inversor especifique, né? Nós temos a necessidade de usar string box, que são caixas de proteção das cordas, né? String vem do americano aí, do inglês corda, né? E box, caixa. Então, é a caixa das cordas, seria a string box, né? E a string box, por si só, ela tem esse nome mais comercial, né, Henrique?
Mas ali dentro da string box é que nós temos os reais componentes de proteção, né? Então, dentro dessa string box ali, por vezes a gente vai ter essa situação do DPS, né? Nós vamos ter ali os componentes DPS, que são espécies de filtros contra anomalias, contra situações de sobretensão que possam chegar até o inversor. Então, esses DPS, eles meio que filtram qualquer anomalia, qualquer tensão que esteja fora do parâmetro ali e descarrega direto no sistema de aterramento. É bem interessante a atuação desses componentes. Ó, o colega já entrou aí falando. Uhum. Tá aqui, ó. Hoje fui fazer uma reforma no Noroeste e o neutro era dividido em três. Aí o DPS caía toda hora porque misturei os Maravilha. neutros. Já já vamos E falar ele também disse do aí que gosta de DPS na aprender parte coisas AC, né? novas, né? Agora, no momento, eu estou Na, falando ver- aqui do na, DPS na na parte verdade de era o CC, DR de que corrente caía. contínua, né? Mas já já a gente vai falar sobre a parte do DPS na proteção da parte CA, e a gente pode até entrar aqui no teu assunto ali, na tua experiência aí de hoje, porque são diversas as situações que a gente tem aí na parte de proteção CA, né? Na parte de proteção CC, eu já. É um mercado muito novo, né? Então a gente não tem ocorrências. Até então eu não tenho nenhuma ocorrência, por exemplo, DPS queimado, torrado. Se eu não me engano, aí desde 2016 atuando, só uma vez eu fui chamado para trocar DPS da parte CC, né? Já que o DPS é o dispositivo de proteção contra surto, né? Ele está ali como um dispositivo atuante. Se houver um distúrbio elétrico, ele vai atuar e vai circular essa corrente para o terra. Sendo que o DPS ele tem uma capacidade de atuação ali, né? Ele pode atuar diversas vezes ou ele pode atuar somente uma vez e já findar a estrutura dele, né? Ele é um dispositivo que ele vai funcionar ali canalizando essa sobretensão para a Terra, mas ele é o herói, né, Henrique? Ele é o herói, ele dá a vida para proteger o equipamento. Então ele é um tiro-estoque que ele cola ali, quando ele cola, ele descarrega essa energia e logo após ele está inutilizado. Então é necessário fazer a troca desse dispositivo, né? Por vezes você vê que ele é um dispositivo ali que tem uma bandeirinha, né? Ele tem uma bandeirinha verde ou branca que ela bate e fica vermelha. E você identifica visualmente que ele está danificado. Aí é hora de fazer a troca, né? Para novamente ter a seguridade aí do DPS. Ô Fábio, pegando esse gancho aí que você falou de string box, aí eu vou relacionar isso com venda, que acho que é o meu papel aqui, né? A gente vê muitas empresas aí, na hora que está fazendo a proposta para o cliente, ou às vezes até o próprio distribuidor, porque assim como tem muita gente leiga, eu já vi integrador enviar a conta de luz do cliente para o distribuidor fazer o dimensionamento para ele em cima da conta de luz. Então daí você já imagina Tem que o ter, né? nível de comprometimento que ele tem com o cliente, o nível de conhecimento que ele tem, né? E aí o que acontece? Eu vejo muitos caras querendo baratear o sistema, colocando o inversor string sem a string box, com o argumento, utilizando o argumento de que o fabricante O inversor X dispensa já o uso tem de string box string, né? embutido dentro do inversor e que não há e dispensa o uso, né, da string box. O que, que acontece aí nesse caso? O fabricante está dizendo o seguinte: se você fizer uma instalação sem o string box, eu te dou a garantia porque a gente tem um protetor lá dentro. Não, Porém, não. não é indispensável o uso da string box. Não é indispensável. Eu aceito que você utilize sem. Agora, eu te aconselho que você utilize. Por quê? Se der problema na string box, cara, teu inversor continua funcionando. Você vai tirar a string box ali. Vamos supor que de Dá para repente está em ativar o falta. inversor String novamente, box né, só vai chegar Henrique? daqui Não tem 2 dias, prejuízo de 3 dias, geração. uma Mas semana. agora, se queimar, danificar o Dá inversor, para você ativar o realmente vai inversor ficar novamente. uma temporada sem o Agora, inversor no local, né?
vai ficar um tempinho E, parado ali, né? Então, assim, é umas economias bobas, porque um string box hoje, ela não chega a representar, é, cara, vamos botar, sei lá, um ah, projeto de 30 mil, ela não vai representar 1%, né? três Você por chega, cento, né? vamos botar que ela Não chegue a é 2, nem um 1,5% cogitável, né? do valor do Não é projeto. isso que vai fazer o cliente deixar de vender, É, de comprar. Na verdade, é você irrisório. oferecer, ofertar esse componente de segurança aumentada vai te ajudar a vender, Exatamente. né? E aí muitos projetinhos. Exatamente. E muitos projetinhos aí a gente vê o pessoal economizando na String Box. Ah, tira ali R$ 1.000, tira R$ 800. E, cara, às vezes tu tá arrumando uma dor de cabeça que às vezes tu vai deixar de vender um outro projeto porque tu tá indo dar um suporte no outro lá que deu um problema e tu deixou sem string e gerou essa situação. Entendeu? Então, assim, é, eu vejo muito aí a galera fazendo esse tipo de situação. Então, assim, se for um projetinho residencial que talvez tá É. fazendo essa situação tá inviabilizando, cara, troca para microinversor, por mais que o micro às vezes seja um pouquinho mais caro, mas Isso. você de fato não vai ter como colocar string box, Uhum. você vai economizar em algumas estruturas AC e você simplesmente vai levar Até um o. cabo tripolar Exato. do quadro de luz para o telhado da residência, né? Então é aí a hora de você conhecer todas as Qual tecnologias, é a melhor saber tudo que solução se tem para o meu disponível no cliente, mercado né? e entender, pô, peraí, já que eu não vou colocar. Exatamente, porque tem casos, por exemplo, se você fizer um projeto muito robusto, o inversor central ele vai valer mais a pena do que você colocar vários microinversores. Agora, dependendo do projeto, quando ele é menor, mesmo o microinversor sendo um pouquinho mais caro, vai valer mais a pena porque a gente sabe que o microinversor, aplicado de uma forma correta, ele se torna o mesmo preço ou às vezes mais barato do que o inversor central. Por mais, se eu, porque assim, o que as pessoas têm que entender, né? Se eu tiver errado, aí você me corrige, Fabão. O microinversor, por ele trabalhar de forma individual e os painéis estarem conectados em MPPTs diferentes, ele vai performar melhor do que um sistema com um inversor As mesmas central, se eu condições. estiver Aham. falando da mesma, da mesma potência, nas mesmas condições. Aí, ou seja, o esforço que um sistema com micro e placas faz é diferente Exato. do esforço que o inversor central faz com as placas. Então, logo para mim ter o mesmo resultado, teoricamente eu preciso de um sistema menor quando eu tenho micro e placas do que quando eu estou com o inversor central. Por quê? Porque esse aqui é menos eficiente do que o microinversor. Então é importante a gente saber dessa parte de dispositivos, tudo que vai ser levado em consideração. Ah, o micro é mais caro, ah, mas eu já não vou precisar da string box. Ah, o micro é mais caro, mas eu não vou precisar de fazer infraestrutura para levar cabo AC para o inversor, do Conseguir inversor usar para as string, mesmas né? A infraestruturas do cliente, né, infraestrutura. Henrique? Então, Então, realmente, hoje eu concordo contigo que o microinversor, quando ele não empata no preço com o inversor central, por conta dos custos adicionais que você vai ter no cliente, né, com infraestrutura, tubulação, toda essa parte adicional, quando ele não empata, ele fica mais barato, por conta que você vai usar as tubulações já existentes na casa, né, não vai precisar transitar com o cabo de corrente contínua, é só corrente alternada, então você pode usar as mesmas tubulações já existentes. Normalmente você não vai precisar investir no quadro novo, você consegue achar um, dois espaços no quadro do cliente, então é bem mais econômico, né? Você consegue adaptar ele e no final, se for cogitar mesmo a entrega de energia na vida longa, no médio e longo prazo, né? Com certeza o microinversor está mais barato, né? Então a entrega é maior. é, a solução, a solução em micro, ela só vai ficar mais cara se você falar assim, ó, eu quero comparar um sistema de microinversor com central. Se eu pegar a mesma potência de inversor, ser a mesma potência dos micros e a mesma potência Uhum. de placa também de placa. Aí sim o micro vai ficar mais caro. Entendeu? Porque assim, o que a gente consegue é colocar uma potência menor de micro, uma quantidade de placa e ter o mesmo Exato. resultado
de uma quantidade superior de inversores de placas. Tanto pela questão principalmente pela questão da eficiência. Por exemplo, você pega um sistema que tem 30 placas. De repente, tem uma nuvem que está tampando só 15. E aquelas outras 15 vão performar de uma forma diferente porque elas não estão conectadas na mesma MPPT. Agora, quando você tem uma nuvem que está sombreando somente, porque as pessoas pensam em sombreamento que é só as árvores. Só que às vezes tem a nuvem que faz sombreamento numa parte das placas de um determinado horário e outra parte não está fazendo. Se for o inversor string, inversor central, o que, que vai acontecer? A nuvem estiver em cima de 10 placas, as outras 20 vão estar prejudicadas naquele período, ou seja, vai ter uma eficiência menor do que se fosse um sistema com inversor, com microinversor, perdão. Então, tudo tem que botar na balança aí para poder fazer essa isso conta, mesmo. tá? Mas pode dar seguimento aí, Fabão, em É isso mesmo, relação Henrique. aí Aí eu vou pegar gancho no que você falou aí setores aí de sobre CC aí. os componentes embutidos no inversor. Enquanto você falava, me recordava aqui que, como eu comentei, peguei apenas uma situação de DPS na String Box danificado. Mas já tirei, por exemplo, 3 ou 4 inversores string para poder encaminhar para garantia, para manutenção, por conta de danos internos provavelmente causados no DPS, nos componentes ali do string box embutido no inversor, né? Então, se houvesse, por exemplo, string box externa, provavelmente tinha queimado alguma coisa externamente, né? Agora, como é embutido no inversor, realmente, aí vai tirar o inversor, empacotar, vai levar uma semana para chegar lá, mais 1 ou 2 semanas para os caras abrir, olhar. Você vai ter o seu inversor lá para casa do seu cliente, provavelmente 30, 45, até 60 dias depois da vistoria, da assistência, para ver que, na verdade, eles mandam e enviam para lá para saber se eles vão cobrir, né? Se eles vão cobrir a assistência ou se você vai ter que arcar ou se vai ter que comprar um novo componente, né? Então, é realmente uma situação que vai causar dano de todas as maneiras possíveis, tanto o financeiro para o teu cliente, para você, né? E essa situação de risco. Então, o String Box é essencial em sistemas de inversão string, de inversão central, né? Dando continuidade, então, ali dentro da String Box, na maioria das String Box comerciais, nós temos, além do conjunto DPS, né? Nós temos ali também a chave seccionadora. A chave seccionadora é a chave que liga e desliga ali o sistema dentro da String Box. Essa chave seccionadora é muito interessante a gente observar que, diferente do que muitos profissionais talvez até entendam aí da chave seccionadora, talvez equiparem ela ao disjuntor, né? A gente conhece o disjuntor da residencial, da corrente alternada, que ele desarma no caso de curto-circuito ou sobrecarga no sistema, né? No caso da corrente contínua, a chave seccionadora ela não tem essa capacidade, Henrique. Ela não vai desarmar de maneira automática se houver curto-circuito ou sobrecarga. Sabia dessa? Na verdade, em corrente contínua, nós temos a corrente trafegando ali no sentido único, né? Então, ele não se alterna, ele não passa pelo ponto zero, né? Ele não fica em nenhum momento neutro, ele sempre é contínuo no mesmo potencial. Então, isso impede que se tenha algum tipo de dispositivo que atue no caso de um curto-circuito, porque como ele continua sempre no mesmo sentido, na mesma intensidade, por mais que eu tenha um curto-circuito de característica elevada, essa corrente vai continuar contínua e plena, né? Ela não tem alteração, oscilação, alguma coisa que possa ser monitorado para que eu possa desarmar o dispositivo. Então, o que temos ali é uma chave seccionadora, que ela não tem dispositivo, ela não tem capacidade de desarmar automaticamente, mas ela tem uma proteção que é muito interessante para a corrente contínua, que é a câmara de extinção de arco. Ali internamente na chave seccionadora, eu tenho uma espécie de aletas, né? Aletas ali na hora que ela vai abrir e fechar o contato. Esse contato passa por espécie de aletas, grelhas, né? Algumas grelhas ali, que na corrente contínua, justamente por essa característica de ter uma potência plena ali, uma potência de maneira contínua, é muito mais arriscado, por exemplo, abrir o contato com um contato elétrico em corrente contínua, porque essa corrente ela está correndo plenamente ali. Na hora que você vai abrir o contato,
essa corrente ela vai trafegar pela impureza encontrada no ar e aquilo ali pode encandear ou pegar outros materiais ali na lateral e começar uma reação explosiva, queimar os componentes ou até mesmo causar uma explosão com esse arco elétrico, né? Inclusive é um dos principais riscos apontado aí pela NR10. Então, para evitar-se isso, a gente utiliza as chaves seccionadoras, que ali internamente ela tem uma câmara de extinção do arco, né? É importantíssimo, por exemplo, quando o eletricista, instalador, está fazendo alguma manutenção ou tem que fazer alguma intervenção no sistema em sol pleno, durante o momento de sol, que você nunca abra o circuito nos MC4. Você não, com o sistema ligado, né, com o inversor ligado, ali, os disjuntores ligados, você nunca vai poder abrir ali no MC4 diretamente ou romper o cabo, que seja com alicate, com o circuito tendo corrente circulante. E se você faz isso em qualquer ponto, o arco elétrico vai abrir e vai te machucar, vai queimar o cabo, vai queimar o conector, certo? Então, a maneira... Igual quando você tira o Exato, cabo a de vela situação do do carro carro ali, que você também, né? fica O cabo com de o vela, cabo você de tira vela o cabo de vela encostado ali, ele fica na... centelhando. É a mesma situação, só que com 800 volts, 800 volts, diferente da bateria do carro, que é 12 volts, né? Então você tem ali conjuntos de placa que começam a partir daí dos 160, 200 volts. Então, é muita tensão, é muita corrente, né, Henrique? Sim. Ô, Fábio, tem uma pergunta aí. É, por exemplo, o cara foi lá e desligou o, a string box, né? Deu off ali, mas é meio-dia. Aí, o que que acontece? Entre a placa e a string box, tem corrente ali naquele momento? Na Ou essa chave teoria, seccionadora Henrique, desliga tanto para um a lado chave quanto desliga para seccionadora o ela vai outro? estar Como é que funciona isso? interrompendo o circuito entre as placas e o inversor. Se a ligação, os componentes estiverem tudo ok ali, não vai haver corrente, foi extinguida. Eu posso ir, a partir do momento que eu desliguei a string, por exemplo, abrir o MC4 para fazer algum teste, fazer alguma coisa. Se não houver, se tiver alguma anomalia na hora da abertura do MC4, for observado, tem que se observar se não tem que fazer alguma correção. Por exemplo, pode haver abertura de arco elétrico se tiver a situação de duas strings paraleladas com carga diferente, com desequilíbrio entre a potência de painéis. Tá entendendo? Por exemplo, eu tenho um conjunto de placa com 10 que foi paralelado com outro conjunto com Balanceamento. 12. Por mais que na hora que eu desligue a string ali, ela corte para o inversor, esse conjunto de 10 com de 12, eles continuam trocando essa diferença. Entendeu? Aí pode ser que na hora que eu abra ali, apareça uma centelhazinha, apareça um arco, que já me dá um apontamento, já indica que tem alguma anomalia. Aí eu posso já até trabalhar nisso, entender um pouco como é que poderia solucionar, né? Olha aí, o doutor Magalhães aí está acompanhando, assistindo a aula de Direito e acompanhando a aula de fotovoltaica. É isso aí, tamo junto. Tá bom. Rapaz, eu vou Que mudar legal. aqui minha posição aqui para um lugar Que legal. especial aqui que você vai Eu ver. vou dar continuidade Você vai aqui ver para a onde é gente que eu bater estou essa hoje. parte da proteção de corrente contínua. Nas string box mais convencionais, a gente vai ter sempre aí essa questão do o DPS e a chave seccionadora, certo? Só que essa chave seccionadora ela pode ser substituída. Olha aí o sistema na alta, né? Olha aí o sistema aí com a chave seccionadora e os DPS ali logo ao lado. Ó. É o sistema da Digital Connect aí, né, Henrique? São 139 placas instaladas aí junto com o inversor de 60K. Muito bom o sistema lá, né? Quem faz a imersão com a gente lá na prática tem acesso a esses dispositivos aí na prática lá, né? Então, para concluir a string box, essa proteção, pode ser que a string box do teu fabricante aí, ela venha com a chave seccionadora ou que ela venha com um porta-fusível, um saca-fusíveis, certo? Existe um esquema também de proteção através dos sistemas de saca-fusível, que possibilita ali um controle, além da questão do arco elétrico, também a questão
da proteção contra sobrecorrente, né? Seria uma forma de proteger, por exemplo, contra curto-circuito. Eu tenho uma elevação máxima, uma elevação infinita da corrente. Se eu tiver um fusível ali, por exemplo, de 15 amperes, ao passar esses 15 amperes, ele vai cortar. Então, eu tenho aquelas chavinhas saca fusíveis também, que podem substituir a chave seccionadora, adicionando essa característica de proteção contra a corrente, né? Agora, Henrique, a gente entendeu essas características para a proteção do inversor central, né? Já que a gente entende que realmente o microinversor, esse sim, tem tecnologia embarcada ali, tem olha lá, o Henrique está em cima do telhado, Henrique. Está em cima do telhado fazendo live. Tamo junto. Então, falamos da proteção na parte de corrente contínua, vamos falar um pouco agora da proteção em corrente alternada, já que tanto microinversores, otimizadores e inversores centrais precisam mais ou menos dos mesmos componentes para a proteção na parte de corrente alternada, né? Na parte de corrente alternada, então, a gente vai ter também um DPS, o DPS diferente de corrente alternada, né? O DPS de corrente contínua, ele tem características para corrente contínua. Eu não devo utilizar o de corrente alternada na rede de corrente contínua e nem o de corrente contínua na rede, no esquema de corrente alternada, né? Qualquer situação dessas, né, que eu inverta, provavelmente o DPS vai atuar e vai queimar nas suas primeiras horas de funcionamento, certo? Porque você está colocando ele características que ele não, que ele vai considerar anomalias, né? Então, o DPS na parte de corrente alternada, normalmente ele vai ser um dispositivo monopolar, você vai ter que colocar um para cada fase, um para o neutro, né? E ele tem as mesmas características de proteger quanto a surtos elétricos vindo do lado, no caso, do lado da rede da concessionária. Esses surtos podem ser aí desde sobretensões causadas por raio, descarga atmosférica, dano no transformador, na rua, falha no TAP, né? Então, qualquer sobretensão aí, no caso aí da rede 220, né? Qualquer sobretensão ali a níveis mais elevados que 250, 275 volts, ele vai estar filtrando e descarregando na terra, né? Então, eu poderia dizer que um dos componentes também, Henrique, anotei aqui, além dos componentes do quadro, eu poderia dizer que o DPS, mas acompanhado do aterramento, né? É um dispositivo de proteção. Então, aterramento também é considerado um dispositivo de proteção. Então, mais uma vez, o vendedor, na hora da visita técnica, da análise lá na casa do cliente, ele tem que observar isso. A casa do cliente já tem aterramento? Já tem um dispositivo de proteção ali? Ou eu vou ter que agregar aqui a minha venda? Ou eu vou ter que pedir para o cliente procurar o eletricista dele para já adaptar um aterramento aqui para a gente, né? Então, essas coisas têm que ser bem observadas. Não é, não, Henrique? Manda lá, chama a Tá. galera aí que ainda dá tempo da Tava gente mandando aprender aviãozinho muito pra galera conteúdo aqui, hoje. tava chamando o povo Então, aqui. Galera, eu vou aproveitar para falar aqui, Fabão, só fazer um intervalozinho pra você tomar o seu golinho de água aí. Mostrar pra galera aqui, pra quem não conhece, ó, esse aqui é o nosso espaço onde a gente faz o nosso treinamento aqui. Esse telhado aqui é um telhado colonial com telha, com estrutura de madeira. Ali é o telhado de cimento, com estrutura também de madeira. Logo aqui eu tenho a estrutura para a usina de sola, ferro galvanizado, queimado a fogo. Tá? Isso aqui a gente desmonta aqui para a gente poder fazer a montagem disso. Ali atrás eu tenho estrutura de laje, que é telhado a céu aberto, né? Onde não tem telhado, é só a laje ali do cliente. E aqui na frente, ó, deixa eu virar a câmera aqui, telhado tudo com estrutura metálica. Então a gente tem a telha sanduíche, a gente tem aqui a telha de zinco, ali a gente tem a telha de amianto, né? Aqui a gente colocou os painéis de forma invertida justamente para vocês entenderem que a gente pode adaptar o posicionamento das placas de acordo com a necessidade do telhado, nunca fazer alteração na estrutura, querer modelar a estrutura, tá? Mas aqui, por exemplo, aqui a gente está utilizando a estrutura com mini trilho, tá? Esse mini trilho, ele não vai de fora a fora. Ele é uma barrinha de 55 centímetros que morre mais ou menos aqui assim no painel. Esse aqui não.
Esse aqui já é uma barra de 2,40 m, que ela atravessa os dois painéis aqui de fora a fora. Normalmente as estruturas elas vêm para 4 placas, tá? Aqui nós cortamos ela aqui para que nós deixássemos somente 2 placas aqui em cima. E aqui a mesma coisa, mini trilho e lá parafuso estrutural, barra de 2,40 m para suportar os painéis ali. Ou seja, você pode colocar no modo retrato, como você pode colocar o painel no modo conhecer não só as paisagem. tipologias de Joia? inversores possíveis, Então, né? Mas todas as tipologias ali de estruturas que a gente tem no mercado, né? Que a gente tem para atender o cliente ali e não se amarrar, né? Não ficar engessado, né? Exatamente. Então a gente monta essas estruturas aqui e ali no cantinho ali atrás, ali na casinha, a gente coloca um inversor ali de 10, de 15 kW ali pra gente fazer uma brincadeira. Coloca um microinversor ali também. E a gente tem já o está exemplo do instalado aí nosso no telhado da TVzinho Digital aqui Connect, de né? 60 kW São cerca aqui. de 140 módulos aí num sistema com inversor central de 60 kW, que está aí para demonstração para os nossos alunos. Já está instalado. Segundo Exatamente. bloco, né? E em breve, Exato. Fabão, a gente vai ter também aqui nesse outro lado do galpão ali, nós vamos ter uma segunda instalação aí que a gente vai chamar os nossos alunos, nossos parceiros, para vir participar da instalação aí de um inversor de 75 kW pico aí. E, se não me falha a memória, 150 placas aí de 175 watts, tá? Então, ó, galera, para quem chegou agora, estava mostrando aqui um pouquinho da nossa estrutura, onde a gente faz os nossos treinamentos. Esse aqui é o nosso espaço. Ali em cima nós temos uma salinha com projetor, com ar-condicionado, um negocinho bem aconchegante para vocês aí. E aqui é onde a gente faz toda a brincadeira acontecer. Aqui é a estrutura que é para quando as casas não tem telhado. Entendeu? A Full você tem e é isso aí. Henrique, se Vai lá, dirige Fabão, então lá no pode quadro do CA, você consegue sequência abrir aí aquela no tampa para a galera ver o poder que tá DPS? top. Nós vamos falar deles agora. Então é isso aí, galera. Henrique está demonstrando ali para vocês, ó, o nosso laboratório prático da Sun Training na Digital Connect em Taguatinga Sul, certo? Então, para quem tem interesse aí em participar das próximas turmas de imersão, ter acesso aí a gente aí que está no dia a dia, né? Ter acesso aí também mais conhecimento, dicas e muito material que a gente vai estar soltando lá. Entra aqui no perfil da Sun Training depois da live, ou entra lá rapidinho, volta para a live aqui e clica lá na descrição do perfil, que tem lá o link do WhatsApp, do nosso grupo no WhatsApp, certo? O grupo da mentoria, onde vocês vão estar tendo acesso a não só eu e o Henrique, mas também todo o pessoal lá da Sun Training lá para ajudar vocês e ajudar vocês a evoluírem no mercado de energia solar como um todo, né? Então ali, ó, dentro do quadro elétrico, né, ó, Henrique, mostra aí, ó, nós temos a proteção da parte CA, né, que vem da SEB, da Neoenergia, aqui no caso de Brasília, da companhia, né, energética, vai até o inversor, né, Henrique? Mostra ali, ó, essa parte dos cabos mais grossos, o cabo que vem da companhia, passa pelo disjuntor, tem uma proteção dos DPS e vem até o inversor, onde ele é alimentado com a energia da companhia. No primeiro momento ele funciona como uma carga, mas no segundo momento ele vai injetar essa energia ali na rede através desses mesmos componentes, né? E do lado da parte solar nós temos lá a Stream Box, que é o que a gente estava falando ali. O que eu tenho a proteção ali dos DPS em corrente contínua e da chave seccionadora ali, ó. Nesse caso aí desse fabricante, essa verdinha aí, ó. Essa verdinha aí, ela já está acionada, né? Nesse momento o inversor não está ligado, porque realmente no momento noturno não liga, né? Vocês vão ter essa pergunta com os clientes de vocês, hein? O cliente vai ligar para você 8 horas da noite e vai falar: Fabão, o sistema está desligado. E agora? Ali, ó, ali o Henrique está mostrando a bandeira verdinha, ó. A gente reconhece o DPS porque ele não tem chave seccionadora, ele não tem alavanca de manobra. O que ele tem ali é somente aquela bandeirinha ali, que por vezes ela pode ser branca ou verde. E aí ele já tem escrito ali em algum cantinho, se vermelho, queimado, né? Então, na hora que ele atua, ele vai trocar essa bandeirinha de verde para vermelho, né? Ou vai ficar branca ali, inutilizado, certo?
Então, o DPF, né, esse dispositivo ali, que na maioria das vezes você abre o quadro, ele não tem uma característica ali, né, Henrique? Mostra o do CA ali, como é para a galera ver que é do mesmo jeito, né? Ele só é um componente aí, só é vermelho porque é de outra marca, mas é a mesma coisa, ele tem uma bandeirinha verde ali, não tem chave seccionadora, não tem nenhum dispositivo, nenhum botão, somente a bandeirinha. Enquanto ele está ativo, está atuando, está verde. Enquanto ele está, quando ele dá vida para salvar os elétrons, ele vai ficar com a bandeirinha vermelha, certo? E logo abaixo ali, ó, o Henrique vai enfatizar ali para nós temos o disjuntor, né? O disjuntor de corrente alternada, que talvez seja o dispositivo mais conhecido por a maioria dos profissionais, das pessoas que interagem aí, são os comuns que a gente tem nas nossas residências, né? Ele pode ser monofásico, bifásico, trifásico, dependendo da tua instalação, mas a função principal do disjuntor, então, ele também é um dos componentes de proteção aí do inversor, ele vai proteger o inversor e os circuitos ligados a ele contra curto-circuito, né? O curto-circuito aí seria um fechamento direto entre fase neutra, entre fase e fase, fazendo acontecer uma elevação infinita da corrente, a diminuição infinita da tensão. Ele vai conseguir desarmar e atuar, evitando esse curto-circuito. E também o disjuntor serve para proteger aí contra sobrecargas, sendo que o disjuntor ele já é dimensionado ali para uma corrente específica, vai ser de 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 amperes, né? São várias as correntes que a gente encontra esses disjuntores aí no mercado. Então, baseado na corrente ali que ele tem um limitador. Ele vai ter uma bobina interna ali que limita a passagem de corrente acima daquela definida pelo projetista, né? Então, se é um disjuntor de 50 amperes, ele, claro, tem condições tem as condições de curva, se curva B, curva C, que vocês vão aprender lá no nosso treinamento, mas se houver curto-circuito, sobrecarga ali, se passar mais de 50 amperes por um período de tempo ali, esse disjuntor vai desarmar, porque ele está enxergando ali que está passando mais corrente do que ele foi programado, né? Então, os disjuntores residenciais, comerciais aí, na parte de CA, eles têm essas duas principais características. A eliminação de situações de curto-circuito e também a proteção contra a característica de sobrecarga. E é interessante ainda enfatizar que os dispositivos, os disjuntores de corrente alternada, além de proteção contra curto-circuito e sobrecarga, eles também vão ter aí a proteção contra arco elétrico, né? Eles vão ter também a câmara de extinção. A câmara de extinção que eu comentei antes, que a chave seccionadora tem, é o único dispositivo interno ali de proteção dela. No disjuntor residencial, o disjuntor de CA, também temos câmara de extinção, apesar do arco elétrico em corrente alternada ser uma coisa mais rara. Eu preciso ter uma grandes quantidades de corrente para que aconteça o arco elétrico de forma mais pontual na parte de corrente alternada. Porque realmente essa corrente alternada, ela tem um ponto máximo positivo, depois ela tem um ponto máximo negativo e ela fica oscilando ali. E nessa oscilação, ela cruza no ponto zero. E quando ela cruza no ponto zero, existe uma possibilidade de cortar, desarmar essa ocorrência. Então, os disjuntores em corrente alternada, eles têm essa capacidade, certo? Então, Henrique, para resumir e finalizar aqui a situação dos dispositivos, eu acho interessantíssimo a gente entender a função de cada um dos dispositivos, até mesmo para ter uma capacidade técnica aumentada de explicar para o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente vai falar, mas e se esse inversor pega fogo na minha casa? Você vai explicar para ele, não, mas não vai pegar fogo porque tem um disjuntor que protege contra sobrecarga, né? Então o disjuntor vai proteger contra isso, contra aquilo. É importante o vendedor, o técnico, mais que tudo, né? Todos envolvidos ali, saber de todas essas capacidades, que isso são qualidades que a gente tem para vender para o cliente, né, Henrique? Fábio, em projetos residenciais, eu utilizo muito o argumento de venda. Quando eu tenho um concorrente que de repente está com um inversor central ali, e aí eu falo para o cliente assim, eu falo, cara, imagine você dentro da sua casa, numa situação onde, sei lá, aconteceu um incêndio, ou de repente uma outra situação, tá
durante o dia e você tá ali naquela situação de a luz apaga, a luz acende, a luz apaga, tá, o tempo tá fechando, tá nublado. Qual que é a primeira coisa que você normalmente faz na sua casa quando isso acontece e que ainda de repente não é uma situação de pânico, mas é uma situação que está tendo oscilação de energia e 90% dos casos as pessoas me respondem: eu vou lá no quadro de luz e Exato. desligo os disjuntores, né? E aí eu falo, pois é, e aí é que mora um grande perigo, porque é o seguinte, ele não vai lembrar que lá na lavanderia da casa dele, ou que em algum lugar lá da casa dele, tem um inversor central que está instalado e que mesmo que ele desligue esse disjuntor da casa dele, se precavendo de um surto elétrico, de vir, de danificado, um raio que vai cair daqui a pouco e tudo mais, mesmo nublado, aquele sistema dele está produzindo energia entre a placa e o inversor. Ele só não está injetando na rede e nem está mandando ele usar na casa dele, mas está conectado e está ligado. E aí o que acontece? Aí eu falo, olha só, se você tiver um sistema com microinversor instalado, na hora que você chegar na sua casa, que tiver uma situação dessa, e você for querer desligar o disjuntor da sua casa, fique tranquilo que você desligou todo o sistema. O microinversor ele vai cortar para zero a corrente entre a placa e o microinversor, porque ele não tem mais rede. Ou seja, o cara não vai lembrar, cara, numa situação de pânico, que ele tem que desligar Henrique. lá. Agora Você falta colocou uma desligar a situação string box, falta desligar o disjuntor do... Você colocou uma situação muito ele comum quer que, ir num único tipo lugar assim, e eu não vou apertar. dizer que é obrigação, mas os vendedores deveriam ter o maior cuidado de fazer o cliente entender que a partir do momento que ele coloca um AGD, que ele coloca uma energia solar, agora ele tem duas fontes de energia, né? Ele tem a fonte da concessionária, só que agora ele tem uma fonte que é concorrente, né? Uma segunda situação. Então ele tem a fonte em cima do telhado dele, ele tem a fonte que vem de Itaipu, da hidrelétrica, né? Então realmente você está certo. Mas realmente eu também não posso cobrar, dizer que precisamos fazer uma norma para o cliente, né? Mas sim de que a gente pode municiar ele com essas informações e principalmente essa que você trouxe realmente, né, Henrique? Olha, além das características que nós falamos aqui do inversor central, ele tem essa situação de ser mais perigoso, né? Tem mais ocorrências. Até é verdade que nos Estados Unidos, alguns estados, o bombeiro mesmo, o bombeiro civil do país, ele criou uma norma, uma legislação, onde ele aboliu o uso de inversores centrais em residências. Inversores centrais lá somente são aceitos em grandes usinas de solo, né? Em residências, eles criaram a legislação que só permitia ali dispositivos, proíbe, né, os inversores centrais. Proíbe. Não homologam. Na Eles verdade, não homologam facilita, com projeto de inversor com a central em tecnologia residência. XLPE, né, Henrique? Então, MLPE, só instala com a tecnologia MLPE. Justamente, na verdade, a tecnologia MLPE ela veio para se adaptar à legislação vigente no país lá. Porque justamente eles observaram que, por exemplo, vou colocar outra historinha aqui, Henrique. Vamos colocar uma indústria ou uma residência que seja, no momento de sol pleno ali, ao meio-dia, né? E você tem, por mais que o profissional que atuou, fez as tubulações legalzinho, uma infraestrutura robusta, um negócio mais qualificado, mas se você tiver, por exemplo, uma ocorrência de incêndio ou uma fatalidade ali, que acometa, que impacte nos cabos que vêm das placas para a string box antes de chegar no inversor, né? Mesmo que eu desligue a luz do estabelecimento, que é basicamente, por exemplo, o que os bombeiros fazem quando chegam para combater um incêndio na residência ou no prédio, no estabelecimento, a primeira coisa que o bombeiro faz, puf, desliga a energia do estabelecimento, porque agora não vai jogar água, né? Então, se desliga ali, por norma, mesmo padrão deles, já vamos desligar para poder diminuir os riscos. Só que aí você tem uma outra fonte de energia naquele local, que de repente pode ser agredida pela chama do incêndio e criar um curto-circuito entre positivo e negativo ali, que não vai ter como sanar, porque se o sol estiver brilhando em cima da placa, essa corrente vai
tá circulando sem parar, né? E no caso de incêndio a gente sabe, né, Henrique? A gente corre para fora, não é para cima, né? Então, Isso. É, e aí eu vou fazer um comentário aí de duas coisas importantes ali. Uma eu vou falar e comentar, e a outra eu vou mostrar aqui, você vai responder para a galera, que é o seguinte. Você acabou de me explicar aí, né, o motivo do qual eu tenho que ter a obrigatoriedade de colocar uma exato. plaquinha amarela lá no relógio da porta da minha casa, informando que tem energia solar. Por que a importância disso? Se amanhã ou depois o corpo de bombeiro vier nessa residência atender uma ocorrência, um chamado de alguma situação que está pegando fogo ou isso ou aquilo, quando ele Ele já vai bater me o tocar olho que na as regras plaquinha, naquele naquela ambiente plaquinha é outra, amarelinha que né? fica lá no relógio do cliente, é justamente ele já sabe que ali tem um sistema de E energia solar é instalado. lembrar Imagine que se não tem tivesse aquela placa. uma Onde é que entrada alguém de no estado energia de pânico alternativa ali. iria lembrar de falar pro bombeiro, ó, seu É. bombeiro, aqui em casa tem energia solar. Entendeu? Exatamente. E a outra coisa, Fábio, que eu quero te fazer a pergunta aqui é o seguinte. Por que você colocou essas string box aqui do lado, nesse espaço, criando todo esse negócio aqui? Foi mais uma questão de estética ou por que você não colocou tudo Isso. junto para encurtar os cabos aqui, para economizar para o Do cliente, de inversor, repente né? colocar essas Massa string box fibra aqui ali. debaixo Compactar, né, Henrique? Boa do pergunta. inversor, que Boa, ocupava menos ótima espaço? pergunta, Porque, Henrique. como é que é isso aí? Essa é uma situação que até que aí na Digital Connect a gente tem espaço, né? Não foi, a gente ficou bem livre para tratar disso. Mas em outras situações você vai chegar, pode ser que não tenha espaço na mesma parede para você trabalhar os dispositivos lateralizados. E no começo da implantação dos sistemas no Brasil ali, em 2016, 2017, não se tinha muita regra, né? Não tinha muito um padrão, né? Até que os fabricantes dos inversores e também das string box começaram a mandar manuais ali junto com seus componentes, já referenciando, indicando que a gente não colocasse as string box ou CA box que seja embaixo dos inversores, né? Alguns fabricantes de inversor até colocando seus manuais ali uma referência de ter a string box lateralizada com o inversor com pelo menos 30 centímetros de distância, né? Isso porque, Henrique, a string box, como a gente falou, ela tem um DPS. E esse DPS ali, ele tem essa característica de bater e soltar e atuar. E quando ele atuar, ele queima. Mas pode ser que, dependendo da pancada, da quantidade de potência dessa anomalia que possa vir a acontecer, ele pode bater e grudar. E se ele bater e grudar, ele vai criar um caminho direto para essa tensão para a Terra, né? E isso pode evoluir para um arco elétrico e vir a queimar os componentes ali. Ou seja, imagina a string box queimando embaixo do inversor, né? Isso vai danificar o inversor, vai danificar as portas e o cliente provavelmente vai perder o inversor e a garantia não vai cobrir. Vai virar uma bomba relógio, né? Então, Vai por virar essas uma bomba situações relógio, na práticas, né, verdade, que a né? gente viu acontecendo na prática, né, no Solar da Depressão e várias outras páginas aí que trazem essas informações para a gente, foi padronizado e hoje no mercado a gente já expurga essa situação da string box embaixo do inversor. O padrão é lateralizado mesmo, né? De modo que eu tenho as strings livres ali, com o máximo de ventilação, respeitando ali os padrões do inversor, já que todas essas situações, né, Henrique, hoje estão sendo levadas em consideração para acionamento de garantia desses componentes, né? Desde distanciamento, lateralização, aterramento de painéis e todas É essas isso que eu ia situações comentar. podem levar à perda da garantia dos componentes. Exatamente, é isso que eu ia levar em consideração aqui, para o pessoal se atentar, que quando for fazer instalação, eu falo isso porque eu, como venho da segurança eletrônica, e mais de 13, 14 anos aí brincando com cerca elétrica, com câmera, e a maioria dos meus instaladores, bicho, na hora que, por exemplo, às vezes chegava um produto novo, quando ele chegava para instalar no cliente, a primeira coisa que o cidadão me fazia Perdão era a rasgar a embalagem. caixa, tirar o equipamento da sacola
e ir para um negócio de batalha, botar o equipamento e tal. Ou seja, o cara não preste atenção no manual, pô, do equipamento. E lá no manual, esse equipamento aqui, ó, não é um equipamento que na hora que você der defeito, tu vai pegar ele aqui, vai botar dentro do teu carro e vai levar no importador, não. Antes de você tirar, quando você vai acionar a garantia, os caras vão falar assim, me tira uma foto da onde está o equipamento, do local, disso, roteiro disso. com Aí os você vai testes mandar... que vão ser feitos. E dentro desses testes, eles vão averiguar. Tem aterramento no inversor? A string box estava onde? Tinha string box? Não tinha string box? Então, são diversas perguntas que vão te pegar ali pelo rabo. Se tiver qualquer coisa errada, ele nem vai mandar tirar. Exatamente. Dependendo da situação. Era um local aberto, era um local fechado. Ele vai dizer, não, não tem garantia não, não precisa nem tirar do lugar não. Né? Desse jeitinho aí. Massa aí. Fabão, irmão, Massa muito top, aí, muito bom aí o conteúdo, valeu demais. Queria agradecer a galera por estar aí presente junto conosco aí. Aqueles que estão assistindo a live de forma gravada, informo para vocês que nós vamos ter imersão em setembro também, imersão presencial aqui na Santrain. São 3 dias os nossos treinamentos, né? Então, para quem não viu, mais uma vez aqui mostrando o nosso espaço aqui, tá? Aqui é onde a mágica acontece aqui. Já estou bolando algumas coisinhas aqui para no próximo treinamento, Fábio, dificultar um pouquinho mais o trabalho dessa galera aqui que está muito molezinha, beleza? Ali atrás a gente monta ali um inversor e um micro inversor ali. Tô querendo esticar uns cabinhos aqui, daqui para ali, botar a galera para puxar uns cabos aqui, fazer uns conector, botar essas plaquinhas para funcionar aqui no dia, entendeu? E terminar a brincadeira com esse carinha aqui. Então, galera, vem com a gente, acompanha nossos conteúdos aí. Nosso negócio é nivelar o setor para cima, né, com a galera de peso, com a galera que quer crescer, fazer negócios. Um chamar o outro para instalar, o outro chamar o outro para fazer um orçamento, um vai chamar o outro para fazer o projeto e vamos todo mundo deixar a coisa alinhada, beleza? Meu muito obrigado a todos. Não esqueçam que lá no link da Santrain, no perfil da Santrain aí, tem o link do nosso grupo, onde a gente também está entregando conteúdos gratuitos lá, onde a gente está passando as informações em primeira mão aí para a galera. Tem o meu também, que é o Henrique Bartelli. Tem o do Fábio aí, também, que está aí com vocês. Vou escrever meu arroba aqui. E quem precisar, estamos à disposição. Foi um prazerzaço falar com vocês. Muito obrigado aí por esse sacrifício. Na verdade, é um sacrifício que vai valer a pena mais para vocês do que para nós. Porque quando a gente enquanto alguns estão no boteco e estão dormindo, a gente está aí gerando conteúdo, a galera aprendendo, vocês buscando fazer a diferença no mercado aí. E é isso que tem que ser valorizado. Valorizem a hora de vocês, valorizem o tempo de vocês. Uma boa noite, galera, e até amanhã, às 7 da noite, estaremos aí de volta.